pessoal, tudo bem? Então, a gente volta a se encontrar agora para falar um pouquinho de geometria. Hoje a gente vai relembrar alguns assuntos, para quem nunca viu, vamos conhecer um pouco sobre os triângulos. Então, o que são os triângulos? O triângulo é aquele elemento geométrico, aquela figura geométrica, que contém 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos internos. E aí, como qualquer padrão das figuras geométricas, eu represento os meus vértices pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, nesse meu exemplo, os meus vértices são A, B e C. Os meus lados eu represento com os segmentos. Então, os meus segmentos são AB, BC e AC. E um detalhe em relação aos lados, se eu estou falando em relação dos segmentos, eu tenho que colocar essa barrinha aqui em cima, senão não vou representar segmento. E os meus ângulos internos, a gente representa bem parecido com o que a gente representa os vértices. Os nossos ângulos internos vão ser os vértices com aquele chapéuzinho em cima. Então, os meus ângulos são A, B e C. Condição de existência do meu triângulo. O meu triângulo ele só consegue existir, ou seja, eu só consigo construir esse triângulo quando existe uma relação entre os lados. E que relação é essa? Para que eu consiga desenhar o meu triângulo, é necessário que um lado seja sempre menor do que a soma dos outros dois. Então, observa o seguinte. Se eu tenho um triângulo de lados A, B e C, é necessário que o lado A seja menor do que B mais C, que o lado B seja menor do que A mais C e que o lado C seja menor do que A mais B. Então, um lado tem que ser sempre menor do que a soma dos outros dois. Se eu não consigo desenhar o meu triângulo. Olha aqui um exemplo. Podemos construir um triângulo de lados 7, 5 e 3. Bom, vou verificar a condição de existência. 7 é menor do que 5 mais 3? Bom, 7 é menor do que 5 mais 3, porque 5 mais 3 dá 8. 5 é menor do que 7 mais 3? 5 é menor do que 7 mais 3. 7 mais 3 dá 10, 5 é menor do que 10. 3 é menor do que 5 mais 7? 5 mais 7 vai dar 12, então 3 é menor do que 12. Todos os lados, eu atendo essa relação? Um lado é menor do que a soma dos outros dois? Sim, atendo. Logo, eu consigo construir esse triângulo. Tá vendo? Muito fácil, muito tranquilo. Coisa nova, soma das medidas dos ângulos internos do meu triângulo. Considera o meu triângulo igual está aí na nossa figura. Um triângulo ABC de ângulos A, B e C. Olha o que a gente vai fazer. Eu vou cortar esse meu triângulo. Quando eu cortar esse meu triângulo, vou cortar de qualquer jeito. O importante é que na hora de eu cortar, eu não atinjo os meus ângulos. Então, olha só, fiz um corte aqui no meu triângulo. E agora eu vou juntar as extremidades, os vértices dos ângulos que eu formei. Ó. Quando eu juntar todas as extremidades, eu vou formar um ângulozinho que está aqui, que é um ângulo conhecido. Esse ângulo vale quanto? Esse ângulo vale 180 graus, é um ângulo raso. Então, o que a gente conclui? Que a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo, observa que eu não falei quanto valia cada ângulo, é de um triângulo qualquer. Então, sempre que eu somar os ângulos internos de qualquer triângulo, a soma vai dar sempre 180. Olha o nosso exemplo. Eu tenho esse triângulozinho aqui. Ele é um triângulo que tem ângulos 90. Como é que eu sei que é 90? Tem um quadradinho, tem um pontinho no meio, vale 90 graus. Então, eu tenho um ângulo que vale 90, eu tenho outro ângulo que vale 45 e eu quero descobrir o próximo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vou somar os ângulos que já estão ali. 90 mais 35 dá 135. Só que a soma dos 3 tem que dar 180. Então, eu vejo quanto falta para 135 chegar a 180, 45. Calma aí que passei demais. Então, o meu ângulo, ele vale 45, ok? E a classificação, ó, classificação a gente já viu. Eu posso classificar o meu triângulo de duas formas. Eu posso classificar o meu triângulo quanto à medida dos ângulos ou quanto à medida dos lados. Uma coisa muito importante é que uma classificação não exclui a outra. Então, o triângulo ele vai ser classificado tanto quanto aos lados, quanto aos ângulos. Quanto à medida dos lados, para a gente relembrar, ele pode ser escaleno, isósceles ou equilátero. Qual é a diferença? O escaleno vai ser aquele que possui todas as medidas diferentes. Olha aqui a minha figura. Você observa, a gente não sabe quanto vale, mas visualmente a gente percebe que todas as medidas são diferentes. E aí tem uma outra coisa.
Em geometria, quando a gente faz marcações iguais, significam que aquelas medidas são as mesmas. Se não tem nenhum lado marcado, significa que não tem nenhum lado que tenha a mesma medida. Então, todas as medidas diferentes, ele é escaleno. Meu próximo exemplo aqui, ó, do meu triângulo isósceles. Quem é o meu triângulo isósceles? É todo triângulo que possui pelo menos dois lados com a mesma medida. Olha aqui, ó, meu triângulozinho. O lado AB e o lado AC está com a mesma marcação. Logo, significa que AB e AC têm a mesma medida. Dois lados com a mesma medida, o meu triângulo vai ser classificado como isósceles. E por último, meu triângulo equilátero. Meu triângulo equilátero é o triângulo que possui todas as três medidas iguais, que é o nosso exemplo aqui, ó. Mesma marcação, mesmo valor, todos os lados possuem a mesma medida. Uma observação importante que não está aí no nosso slide. Se eu classifico isósceles como sendo o triângulo que possui pelo menos dois lados iguais, significa que todo triângulo equilátero ele é isósceles, porque pelo menos dois significa no mínimo dois lados iguais. Então ele vai ser isósceles quando ele tiver dois lados iguais e os três lados iguais. Por isso que a gente classifica, a gente diz que todo triângulo equilátero também é isósceles. Mas detalhe, nem todo triângulo isósceles é equilátero. Fica atento a isso. Eu posso classificar o meu triângulo também quanto à medida dos ângulos internos. Para eu pensar na medida dos ângulos internos, é importante a gente lembrar quais são as medidas dos ângulos internos. Os meus ângulos, na verdade, eles podem ser classificados como agudo, reto ou obtuso. Como é que era essa classificação? Os ângulos agudos são aqueles ângulos que possuem as medidas menores do que 90. O ângulo reto é aquele que possui a medida valendo exatamente 90. E o ângulo obtuso é o que possui a medida valendo mais do que 90. Assim, vê nessa classificação dos ângulos do meu triângulo. Então, o meu triângulo ele pode ser acutângulo. Acutângulo é quando todos os três ângulos internos dele são menores do que 90. Ele pode ser retângulo. Retângulo ele vai ter um ângulo reto, ele não vai ter três ângulos retos. Se eu tiver três ângulos retos, eu nem fecho o meu triângulo. Então, eu tenho um ângulo reto e dois outros ângulos agudos. E o nosso obtusângulo, eu tenho um ângulo obtuso e os outros dois dele são agudos. Acabou por aí? Não. Existe uma coisa muito importante que só acontece com os triângulos. Nos triângulos, existe uma relação entre lados e ângulos. Se eu tiver todos os ângulos de medidas diferentes, significa que todos os lados também vão ter medidas diferentes. Se eu tiver dois ângulos de medidas iguais, significa que eu vou ter dois lados de medidas iguais. E como existe essa relação, então vai ter até uma relação de oposto em relação a isso. Como assim? O meu menor ângulo, ele vai ser oposto ao meu menor lado. O meu maior ângulo vai ser oposto ao meu maior lado, porque existe essa relação entre eles. Olha o meu exemplo do meu triângulo. Eu tenho aqui um ângulo de 30 graus, ó. Eu tenho um ângulo de 30 graus, ele é o menor ângulo do meu triângulo. O que está acontecendo? Ele é oposto para quem ele olha, ele é oposto para o meu menor lado, que vale de 4 centímetros. Isso acontece em todos os triângulos, ok? Pessoal, espero que vocês tenham acompanhado. Isso é o que a gente tinha para ver de triângulo e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais!